Muito antes da revolta de Stonewall de 1969, Hollywood já trazia histórias com personagens e até tramas LGBTQIA+, e às vezes alfinetava a homofobia da sociedade, mesmo vigiada pela censura. Este é o Sociocrônica, e nós vamos conhecer alguns clássicos do cinema com mensagens anti-homofobia. Gata em Teto de Zinco Quente é um drama de 1958 e foi uma das grandes bilheterias daquele ano. No longa, Paul Newman é Brick, um jogador que rejeita a mulher e não superou o trauma de perder um amigo, mas tem que enfrentar isso e o pai no encontro de família. O roteiro é de Tennessee Williams, autor da peça que deu origem ao filme. Na peça, o foco da história é a não aceitação da homossexualidade de Brick, mas os censores ainda vigiavam o cinema estadunidense. Então Tennessee foi obrigado a alterar o enredo, e a questão do luto do protagonista por seu amante foi convertida num arco de amadurecimento, sendo Brick agora um filho que precisa crescer para carregar o legado da família. Mesmo assim, a crítica está lá. Não à toa, o filme é construído em cima de falsidades. Todos mentem para si, e a verdade é colocada como uma ameaça. Quando indagado sobre por que é um alcoólatra, Brick responde: por nojo. Mas sabemos que não é um nojo pelas mentiras da família. E seu pai sente isso, não só insinuando que sabe a verdade, como tenta fazer com que o filho reconheça para si mesmo nas cenas de confronto que Brick e Skipper não eram só amigos. Skipper? He was a crutch for you too, wasn't he? Yes, sir. He was someone for me to lean on, in school and out of it. How did Maggie take this great and true friendship? E a morte de Skipper provavelmente ocorreu após uma briga entre os dois motivada por ciúmes de Meg. Brick e Meg são a pura definição de casamento lavanda. Na peça original, Meg é uma mulher pobre, mas consciente de que se casou com um homem gay rico para poder se manter. Mas no filme, esse pano de fundo não foi tão reforçado, deixando a personagem de Elizabeth Taylor menos profunda, que passa o filme inteiro implorando pela atenção de Brick. I know something make you feel cool and fresh. No thanks. We'd smell alike, like a couple of cats in the heat. A cena final em que ela mente que está grávida, mas Brick lhe beija e dão a entender que vão pra cama, foi justo a cena que Tennessee acrescentou contra sua vontade. Sua raiva foi tanta por isso que o escritor ia para as portas do cinema mandar as pessoas irem embora dizendo: este filme fará a indústria retroceder 50 anos. Nem Paul Newman curtiu a mudança, pois ele mesmo implorou para entrar para o elenco e passar sua verdade sendo um homem bissexual. Alguns críticos da época até notaram os temas e disseram que o diretor Richard Brooks não convencia com os motivos que deu para explicar o problema do herói. E o clássico até hoje recebe a marca de LGBT, por ser um bom exemplo de como o preconceito destrói famílias, por dentro e por fora. De repente, no último verão, de 1959, também foi baseado numa peça de Tennessee Williams. Mas quem assinou o roteiro foi Gore Vidal, um homem bissexual. Na trama, uma mulher de idade tenta convencer um médico a lobotomizar sua sobrinha, que presenciou a morte de seu filho, o misterioso Sebastian Venable. Novamente, Gore Vidal foi obrigado a adaptar a história e teve que mostrar o roteiro até para um padre, mas conseguiu enganar os censores e disse que não queria que o filme se tornasse anti-LGBT. Assim, apesar de Sebastian nunca aparecer, é bem claro que ele era gay, seja pelos quadros que enfeitam sua casa, recheados de homens seminus, seja por sua mãe que descreve o filho como sensível e artístico, palavras em código hollywoodiano para homens não hétero. O nome Sebastian
é uma referência a São Sebastião, santo que virou um símbolo gay, segundo vários críticos de arte. Um retrato do santo é até visto pela casa. Em 2012, numa entrevista, Vidal contou que um dia um policial parou ele após ver o filme e perguntou: "Aquele cara era viado?" Ao que o escritor disse: "Acho que sim." E o policial sorriu, porque havia sacado isso, mas a esposa não. Para enganar a censura, Gore fez a história parecer um mistério, onde a revelação chocante está no fato de mãe e filho terem uma relação quase incestuosa, e no final Sebastian pagar por sua arrogância ao ser devorado por bárbaros. O que muitos compram até hoje, dando a reputação ao filme de bizarro. Mas no fundo a mensagem é outra. Sebastian usava a mãe e a prima para fisgar homens para ele. E sua própria prima diz que ele foi atacado verbal e fisicamente por rapazes que conheceu, ou seja, garotos da vila com quem paquerou ou teve relações. I told you, I was procuring for him. Sebastian was lonely, Doctor. Sua morte trágica foi vista pelos censores como uma lição, segundo o próprio Vidal, porque, abre aspas, ilustra os horrores de tal estilo de vida. Mas o linchamento público mostrado no filme é uma realidade de LGBTs, mesmo em países autodeclarados civilizados. Infâmia, de 1961, não é visto com bons olhos hoje, mas na época foi um marco, por ter uma personagem feminina que, numa das raras vezes no cinema clássico, admite sua sexualidade fora do padrão. O filme gera um remake de outro, chamado This Tree, de 1936, mas nesse, a temática lésbica foi alterada para um triângulo amoroso. Os dois filmes foram dirigidos por William Wyler, que decidiu que na segunda vez seguiria o roteiro original. Para driblar a censura, a palavra homossexualidade não é dita nenhuma vez, e a história é manipulada para girar em cima de uma grande mentira e uma criança vilanesca. Mas a personagem Martha admite que amava Karen não como amiga e que nutria esse amor desde a adolescência. As palavras nojento e antinatural sempre aparecem para descrever Martha, que, como a censura pedia, se suicida no final. Maybe I love you the way they said I love you, I don't know. I have loved you the way they said. A história foi baseada numa peça de Lillian Hellman, que se inspirou num caso real de 1810, onde duas professoras escocesas foram acusadas de serem um casal. Na vida real, as professoras venceram o processo, mas suas vidas foram destruídas pela fofoca. E aqui jaz algo que faz de Infâmia um ótimo teste de caráter. Afinal, ele cria empatia pelas personagens, e a ideia é que essa empatia se estenda mesmo ao descobrirmos que uma delas é de fato lésbica. Quando Martha tira a vida então, a culpa é do preconceito, mas quantos realmente sentirão por ela ali? No documentário The Celluloid Closet, Shirley MacLaine disse que o diretor cortou cenas onde o amor de Martha por Karen era mais óbvio. Pesquisas recentes mostram que jovens LGBT+, são 5 vezes mais propensos ao suicídio, provando que o medo de Martha, de 60 anos atrás, continua atual. Além disso, quando ela grita que se sente suja, exemplifica a própria homofobia internalizada, que é a repulsa a si mesmo, tipo pouco comentado de homofobia. Oh, I feel so damn sick and dirty, I can't stand it anymore. Dirigido por John Huston, Os Pecados de Todos Nós, de 1967, foi mais explícito que Infâmia,
tendo até cenas de nudez. Na trama, Marlon Brando é um oficial num casamento falso com Leonora, na pele, de novo, de Elizabeth Taylor. Ele não sente atração nenhuma por ela, mas guarda numa caixinha objetos de amantes ou homens que desejou, e até fotos homoeróticas. Os personagens gays aqui são bem menos discretos, em especial Anacleto, um filipino, que apesar de servir alívio cômico, é colocado também como uma presença amada e importante. A crítica do filme, porém, está sobre o exército, um dos maiores símbolos de masculinidade e, portanto, heterossexualidade. Um exemplo é o capitão Wenchek, que por uma razão obscura na trama é visto como impopular, mesmo que trabalhe lá há tempos. Ele gosta de artes, gatos e música clássica, e do nada é dispensado por motivos de conduta e por não ter dons de líder. He went on, he said, it's not that you're remiss in your duties, it's just that you lack certain qualities of leadership. A questão da liderança é bem debatida no decorrer do filme, mas é menos sobre ser ou não um bom líder, e sim sobre ter ou não a imagem de líder, já que Wenchek é dispensado por Weldon, que também é gay, mas se encaixa melhor nos padrões, o que não impede que tenha seus próprios complexos. Para completar, até hoje o ensino militar é visto como um corretor de meninos, e no final do filme isso fica claro quando o tenente afirma que o exército teria feito de seu empregado gay um homem, ao que o personagem de Brando discorda e diz que todo aprendizado obtido às custas da normalidade é errado e não deveria trazer felicidade, antes de se lançar em um monólogo que afirma o quanto o exército é um ambiente homoafetivo, revelando a contradição de um dos locais mais homofóbicos da sociedade. Muito antes da palavra homofobia ser presente, esses filmes já colocavam em pauta um preconceito que mata e deixa pessoas problemáticas, antecipando os movimentos civis que terminaram nas paradas LGBTs dos anos 70 e na própria Revolução de Hollywood, que passaria a ser mais aberta sobre o assunto. Isso não faz desses filmes grandes exemplos de representatividade, já que quase todos os LGBTs neles têm finais trágicos, para servirem de exemplos para pessoas reais. Mas hoje podemos notar melhor o que queriam dizer, nem que seja do seu jeito torto.